Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live do Espaço Guia na página do Facebook, certo? Eu, Milani, vai estar falando de um assunto bastante interessante. Então, você estiver em casa, por favor, aí dá um curtir, dá um like para nós, compartilhe a página com as pessoas que você ama, as pessoas que você gostaria que assistisse, que pudesse ver, sentir essa mensagem de amor que vai ser transmitida aqui hoje. Lembrando que a gente está com trabalhos presenciais na casa, então se você quiser participar das palestras, todas as quintas-feiras às 19h30, as portas estão abertas aqui para vocês, né? E aos sábados também a partir das 9 da manhã. Tem mais algum recadinho que precisa falar? Acho que é. Só. Lembrando que quem tiver em casa, estiver precisando. Isso. Antes de começarmos, né? Lembrando que o Espaço Universalista vai estar fazendo o evento da pizza. Então você que a gente já chegou até a postar já na página. Então o evento vai ser um evento beneficente em prol do espaço, né, para ajudar nas despesas da casa. Então são R$28 a pizza para o dia 20 de agosto. Então no dia 20 de agosto tem um local lá de retirada e a gente vai estar fazendo esta venda, né, em prol da casa. Então, e você também, se tiver alguma dificuldade em casa, se tiver com algum problema e quiser compartilhar com a gente aqui, a Simone vai estar acompanhando a live. Alguma dor, alguma nos perturbação, comentários, né? Isso, dores ou alguma dúvida e quiser compartilhar. Perturbação espiritual, então é só deixar nos comentários que a gente, conforme o assunto aqui, a gente já vai respondendo as perguntas. Com você, meu jovem. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, melhores que a semana passada. E como nós vimos falando, né? Nós estamos abertos a sugestões de vocês, a pedidos de vocês, a sugestões. Por quê? Porque a humanidade, ela paga um preço muito alto por desconhecer Deus, por ter religião, mas não conhecer Deus. Todo o trabalho que nós temos feito, vamos usar a vida toda aí, né? Mas principalmente depois de 2005, que nós tivemos algumas apresentações da espiritualidade, de amigos que estão conosco até hoje, tem sido muito direcionado essas questões. Porque a gente vê as pessoas andando na rua, podemos até falar, né, de religiosos e de líderes religiosos que falam de Deus, mas carregam no semblante a tristeza, a dúvida, a insegurança, o medo, a incerteza. Será que não é hora de nós perguntarmos o que está errado? Se eu professo uma crença no Criador, já que não seria suficiente para mitigar pelo menos a tristeza, o medo, a dúvida, a insegurança, a ansiedade, a culpa? Então nós temos que vocês reflitam, porque como disse a Priscila agora há pouco, as pessoas se habituam naquele dia de ir numa igreja, de ir numa missa e fazer algo. Mas tudo o que vocês vêm fazer aqui, que vocês vêm fazer nas igrejas, todos vocês estão habilitados a fazer isso na vida de vocês. Porque Jesus falou muito claramente: onde tiver 2 ou mais, ali eu estou presente. Só para não levantar questionamento, porque onde tem um, não tem ninguém que anda sem um anjo da guarda. No mínimo um. Então onde você está, tem um anjo da guarda com você. Então você não está sozinho. Tem alguém junto com vocês. Então nós precisamos ressignificar essas questões de termos uma religião, ou até de sermos representantes de um contexto espiritual,
mas carregar no nosso semblante, nas nossas expressões, o peso da falta de Deus em nós. Nós temos que refletir, né, Gerson? Sim. Nós temos um amigo nosso, que já nos acompanha há algum tempo, e ele vai dizer algumas palavras para vocês, com certeza com bem mais enfatizada nesse contexto, pelas habilidades que ele tem. E além de trazer as palavras, vocês vão sentir algumas coisas, se vocês abrirem o coração de vocês para receber. Boa noite. Boa noite. Maria, boa noite, Maria. Você tá boa, Maria? Hã? Eu, para quem não me conhece, eu sou o Zaider, um irmão mais velho, um amigo, um mentor, um protetor, um anjo da guarda, o que vocês querem falar, Espírito Santo. E eu venho para manifestar em vocês a maravilha do Criador. E complementando o que está no livro de vocês, que disse, os evangelhos de vocês, fala isto, Gerson, talvez você não conheça, que chegaria o tempo em que se abririam as sepulturas e os mortos iriam viver, e que vocês ouvirão a voz dos mortos. E nós somos os mortos que estamos voltando e para dar testemunho e da imortalidade da alma e do Criador. Peguem os livros de vocês e leiam para vocês verem. E como prova do Criador, o Pai Celestial permite que nós, os até então defuntos falidos, ou defuntos morridos, é verdade, voltemos aqui e digamos para vocês que não há morte, que não há castigo, que não há punição, a não ser que você puna você. Que não há castigo de criação, que não há pecado mortal. Então nós viemos para banhar a alma de vocês. Nunca vocês nos ouviram, se ouviram, podem falar. Nós não estamos falando da religião, nós estamos falando do Criador, do nosso Pai. Por quê? Porque nós não estamos aqui para fazer proselitismo de crença, de doutrina. Nós estamos aqui para aliviar a alma de vocês, a consciência de vocês, aliviar as emoções. Por isso que nós estamos sempre repetindo, nós não falamos, nós emanamos o sentimento e do amor de Deus em vocês. Se qualquer um de vocês, em tese, viesse aqui e sentasse neste lugar, e eu fizesse o que estou fazendo com ele, vocês não conseguiriam falar, porque vocês iriam chorar de tanta emoção, de tanto amor que vibra dentro do nosso espírito. Porque nós somos a manifestação do amor de Deus nele e em vocês. E se vocês quiserem experimentar, abra o coração de vocês. Esquece a mente, o pensamento, o julgamento. Procure sentir. Talvez nem preocupe muito com as palavras que nós estamos proferindo. Procure sentir a emanação das vibrações do amor. Porque o amor, ele é analgésico, ele tira dor. O amor, ele é antibiótico, ele desinflama o ódio, a raiva, a mágoa, a revolta, a ansiedade, o medo. Porque nós estamos vaporizando as emoções das nossas almas para vocês. Se vocês tivessem uma visão e clarividência, vocês veriam como fosse uma brisa
Como está o calor hoje, isso? Tá quente. Quente. E as vibrações, elas transpassam a alma de vocês. Se vocês pudessem observar, eu acho que todos já fizeram alguma vez isto, de ver uma parede suja e você começar a jogar água e ver que começa a descer. E todos vocês têm no campo áurico de vocês e fluidos das emoções, dos conflitos, das desavenças, das frustrações. E isso são... Por que você sente tristeza? Porque tem uma energia que ela gera tristeza em você. A tristeza, não, eu pensei, vou ficar triste, fico triste. Não. É um campo energético. São os fluidos tóxicos, os bolsões tóxicos, os cordões tóxicos, as emanações tóxicas, e que geram tristeza, medo, insegurança. E quando nós entramos nas vibrações, como vocês já viram a Ani falar para vocês, que ela está aqui hoje conosco, sempre conosco, que às vezes quando vocês vão embora, fala, eu saí voando do espaço, eu estava leve. Por quê? Porque nós banhamos vocês em amor. Nós não queremos falar para vocês das religiões ou da religião em si. Nós queremos manifestar em experiências psicofisiológicas para vocês sentirem o amor de Deus em vocês, sentirem-se lavados, sentirem-se banhados, sentirem-se purificados, sentirem-se curados. E mais que importante que estamos aqui, que vocês se esforcem para levar a comitiva de Deus com vocês. Porque já tem sido dito para vocês muitas vezes, e muitos de vocês têm experimentado fora daqui, né, Jesus? A nossa presença. Lembrando, porque hoje tem pessoas que não vieram, estão aqui pela primeira vez. O que disse a nossa querida e amada Ani? Quando acontece algo de ruim na vida de vocês, e vocês se aborrecem com isso, e ficam bravos, e queixudos, não é queixudos, queixudos, acho. Vocês fecham as portas para que nós, os anjos de Deus, aliviem o teu sofrimento. E quando você tem algo que é ruim que acontece na sua vida, não importa se é o ovo que caiu no chão, se é o copo que quebrou a criança, às vezes o copo, ou se é algo mais grave, não importa o que aconteça. Gratidão, Deus, que seja feita a tua vontade. Porque quando vocês dizem isso, vocês abrem as portas do coração de vocês para que nós possamos, de alguma forma, aliviar a tristeza, a revolta, a mágoa, o medo, a insegurança, o pavor, o terror às vezes. Mas se vocês não abrem as portas, nós não podemos interferir na vida de vocês, porque o Pai Criador disse, eles têm livre-arbítrio. Se eles não querem, obedecem. Eles são crianças, mas obedecem às minhas crianças. Não obriga nenhuma criança a fazer o que ela não quer. Tenha ela 5 anos, tenha ela 100 anos, é respeitado o livre-arbítrio de vocês. Então nós estamos aqui para dizer para vocês, abram a mente de vocês, abram o coração de vocês, abram a porta dos lares de vocês. Embora a maioria de vocês, infelizmente, não se aborreçam, não fiquem tristes comigo, nem conosco, porque eu falo em nome do grupo e da comitiva e deste exército que está conosco. A maioria de vocês tem casa, mas vocês não têm um lar. Talvez alguns de vocês tenham várias casas,
mas não tem um lar para morar. Gostaríamos que vocês pensassem, talvez antes de construir uma casa, e construir um lar, para viver em paz, para que não tenha um lar tóxico, que traga doenças, que traga conflitos, que traga ansiedades e que traga todo tipo de patologia ou psicopatologia que traz para vocês. Então nós, os irmãos mais velhos, se vocês quiserem, o Consolador prometido pelo próprio Evangelho, se vocês quiserem, não nos importa o nome, isso não nos importa. O que é o nosso objetivo é, de alguma forma, acender a luz interior, para que vocês parem de falar assim, ah, meu Deus que está no céu, e digam, oh Deus que está dentro de mim, o Deus que vive dentro de mim, o Deus que habita dentro de mim, porque Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, que o nosso irmão também, se podemos falar mais velho, mas não tem cabelo branco, ele disse, aquilo que você desejar no fundo do seu coração, assim será. Por quê? Porque o poder de Deus habita no seu coração. A força do amor habita no seu coração. É por isso que nós insistimos em dizer, abra o seu coração. Nesse momento que nós estamos aqui, talvez nada contra as religiões, aos hábitos, mas para nós trazermos para vocês o atalho até Deus, um Deus mais rápido, um Deus mais fácil, um Deus mais eficiente, que talvez se vocês, os que têm hábitos de orar e fazer longas orações, começar a se dirigir a Deus, como no Salmo de Davi, que vocês viram, onde Davi fala, Senhor, abaixa as orelhas para escutar o que eu quero falar para você. Porque ele tinha intimidade em falar com Deus. E é essa intimidade que vocês precisam construir. Não em mim, não em Milane, nem em Gerson, nem não. É em você. Como vocês estavam falando, para que a hora que na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, você ter a convicção. O que nós queremos dizer para ressignificar, como é teu nome que está junto com Priscila? Sim. Hã? Sim. Cindy. Acreditar em Deus não basta. Precisa ter certeza. Só acreditar, pode ser que dê certo, pode ser que não. Você acredita que vai arrumar um emprego. Será que vai? Será que não vai? Então, quando você tem certeza que é o Cristo, que Deus e que as consciências crísticas, que o Espírito Santo, o nome que vocês dão para isto, habita dentro de você. Ele está lá o tempo todo. Quando você tem essa certeza, a resposta neuroquímica do teu cérebro é diferente. A pessoa que tem a intimidade com Deus e ela vê algo muito ruim, ela só vira para dentro. E como ele acostumou conosco, que algo a Simone vai ficar boa nisso, e Sônia, Maiara, todos vocês, Gerson, tá ficando bom já, né, Gerson? E só sentar, nem precisa sentar. E só fala assim, Zaider, é você que vai falar? Sou eu, Zaider. É Ani? Sim, é Ani. Qualquer dia vamos fazer para vocês experimentarem. Hoje não temos tempo. A Ani vai falar 5 minutos, e Zaider fala mais 5, e o velho fala mais 5, todo mundo fala 5 minutos. Mas não vai demorar uns 2 meses, porque tem muitos. Vamos ficar aqui, traz comida, Célia faz uma comida de canecão grande, tá? E todos comem, vamos falando, todos falando com vocês. Para quê? Naturalizar Deus em vocês. Não um Deus do céu, um Deus que está no coração dos homens, no coração das mulheres. O Deus do qual o apóstolo Paulo proferiu as suas parábolas. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita os corações.
não os templos. Não que ele não está no templo, tá, mas para mostrar, não é a parede, não é o tijolo, não é o nome do tamanho da igreja, não é. É a alma que carrega Deus. E não é coerente saber que carrega Deus, falar que carrega Deus, falar que é devoto de Deus e vive na tristeza, o semblante pesado, coração e murcho e magoado. Não precisa ser assim. Se há Deus em você, como disse a Priscila, é mais arde, e quando fica doente, quando morre alguém, sim. Mas, já foi dito, eu vou repetir porque tem pessoas que não sabem. Deus é tão perfeito, e vocês também são, porque vocês são a imagem e a semelhança de Deus, que existe dentro de vocês uma cadeira, vou dar um exemplo, uma cadeira, que você vê as coisas do mundo que você não gosta. Uma criança doente, uma pessoa que só acidentou, uma doença, qualquer coisa que você fala, nossa, não é legal. A guerra, não é bom ver uma guerra, as mortes. Embora a morte é muito bela, nós já falamos isso para vocês, não temos tempo para falar isso hoje. Mas existe um lugar dentro de vocês, aonde vocês veem as coisas que não são agradáveis, mas elas não os deixam tristes. Existe esse lugar dentro de vocês. Porque senão Deus não seria perfeito. Como Deus podia ser perfeito se acontecer algo ruim e você fica muito triste e muito mal e muito sofrendo? Mas Deus não é amor? Como que fica assim, Deus? Ele fala, é que você não achou a cadeirinha da paz. A cadeira da paz. E paz e amor não é um sentimento como vocês pensam. Nós vamos falar disso um dia. Pode notar, Simone, cobra depois. Da Ani e de os amigos. Eles são melhores para isso. E a paz e o amor é um sistema que existe no cosmos. É um sistema energético, se podemos falar. É um sistema equânime que existe no cosmos. Então, quando acontece algo, vocês pegam a tomada e ligam lá e vocês passam a sentir. Porque se vocês forem no final, se o fim do universo, se vocês forem lá no final do universo, lá vocês vão encontrar a paz e o amor. Por quê? Porque é um sistema multidimensional que está em tudo e em todos. É quando você aprende a sentar na cadeirinha da paz, na cadeira do amor, você vê a lágrima no olho do outro e você vai lá e consola. E consola. Compadece também, sabe? Sim, compadece, mas não entristece. Não fere a tua alma, não fere teu coração, não sangra a essência do teu ser. Procurem isto. Talvez, ao invés de ver tantas mídias e tantas novelas e tanto futebol, de cada um gosta de algo diferente, tire um tempo para as suas meditações e fala, Senhor, amado Deus, mostra-me aonde que é a cadeira da minha paz. Porque vocês precisam entender, a não ser mais pedindo, vou pedir ao Deus do céu, eu vou pedir a presença, que venham os anjos, que desçam. Não, eles não descem, não sobem, eles estão aqui, com vocês, conosco. Precisa, como disse a Priscila, parar de fazer classificação. Não, Priscila? Vocês precisam classificar. Não é necessário. Então, com todo amor que nós temos no nosso coração, nós queremos que vocês se sintam lavados, banhados, purificados, transpassados, curados,
Se vocês pudessem ver, a alma de vocês quando vocês chegam. E agora, como vocês estão? Mais leves, mais transparentes, mais acomodados. Talvez vocês chorassem de ver vocês. Porque como nós estamos dizendo, nós não viemos para falar de religião. Nós viemos para dar banho de amor, para trazer banho de luz, de leveza. Porque Deus não é o problema. Deus é a solução. Deus é a resposta para o sofrimento que vocês têm. E vocês que estão em casa, que estão nos vendo, e Thaís, que está lá no outro país, as Thaíses que estão em outros lugares, as Marias que estão em outros lugares, as Martas que estão em outros lugares, que também recebem, aquela que está vendo isto daqui 10 anos, porque Deus é atemporal. Se você vê isso daqui, estiver vendo isso daqui 10 anos ou 50 anos, o mesmo Deus que está aqui vai estar com você no momento que você estiver vendo, no momento que você estiver ouvindo, porque algumas pessoas que conversam mais com ele, Gerson, têm assistido as lives que foram feitas, algumas há anos atrás, 5 anos, 3 anos. Outros que estão começando também agora também. E muitos dizem, eu estava vendo e eu comecei a chorar. Eu senti a presença e da Ani, a presença dos amigos da Luz e de Zaide. Por quê? Porque Deus não está no tempo, Deus é atemporal. Deus não tem tempo, Deus não tem distância. A filha dele que está lá do outro país, se ela tivesse com algum problema, que não está, está feliz da vida, Thaís. Está muito feliz. Está ligado a nós. Não precisa ir e vir. Nós não tem distância. Para finalizarmos, e a mente de vocês poderem entender, que eu entendo que a multidimensionalidade para vocês é algo complicado, porque vocês estão acostumados com a dualidade, com a tridimensionalidade. É Francisco de Assis, para aqueles que sabem, disse para vocês em uma palestra, algumas palestras às vezes, que ele, estando aqui, como ele estava conversando com o nosso amigo Milani, e ele disse para o Milani, eu estou aqui conversando com você, caminhando, indo perto da casa da Célia, lá andando e conversando com Francisco. E Francisco disse a ele, se do outro lado do mundo cair uma criança na água, no rio, e essa criança não pode morrer, eu estou conversando com você e com muitos outros, eu não vou deixar essa criança morrer do outro lado do mundo, porque eu estou lá também. E sei se essa criança vai morrer ou não vai morrer. Se ela vai morrer naquele momento, ela vai morrer. Porque está tudo no plano da própria criança. Não é que Deus escolhe essa criança, esse espírito, porque o espírito não é criança, a alma não nasce, não cresce e não morre, a alma existe eternamente. Mas para vocês entenderem, se essa criança está do outro lado do mundo e cai na água e não é para morrer, qualquer um de nós podemos fazer um movimento na água, ou ver se tem alguém perto, fazer algo para esta criança não morrer. Vocês têm na mídia de vocês, eu ouvi ele falando para a paciente dele outra vez, a moça caiu com 10 mil metros do avião. O avião explodiu e 10 mil metros caiu de altura. E a moça está viva. Todos morreram. O avião explodiu e todos morreram. Mas a moça ficou viva. No país dos Estados Unidos, caiu do 15º andar 2 irmãos. Um viveu e outro está morto. E como pode? Por quê? Porque existe um plano, existe uma ordem, existe um Criador soberanamente justo e bom e perfeito. Para quem? Para todos. Ele não é melhor para a Milani, nem para Gerson,
nem para todos igual. E é desse Criador que nós queremos que vocês não se limitem a ter uma crença. Tenham uma crença que vocês quiserem. Mas mais importante do que a crença, você precisa de Deus. Não o Deus que os homens falam dele. O Deus que é o Criador verdadeiro. O Deus de amor. É deles. Porque se você tiver Deus em você, se a luz do Criador estiver dentro de você, acesa, porque ela está aí. Ela está aí. Como diz o nosso querido amigo Yogananda, você não precisa se esforçar para conhecer Deus. Você precisa se esforçar para tirar as nuvens que impedem você de encontrar com Deus e dentro de você. Essa é a questão. Então, quando vocês fazem orações, fala: Senhor, mostra para mim o que impede que eu conheça. Senhor, o que impede, o que eu faço que eu não consigo senti-lo? Todos falam do Senhor, que é tão belo, é tão maravilhoso, não é? Como é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline, e viu a mãe, posso falar de você? E viu a mãe, e sentiu a mãe, e chorou, e ficou como Priscila ficou também, né, Priscila? Que outros tantos aqui que ficaram assim. Então é desse Deus, não é um Deus de papel e de livro, é um Deus de amor. É um Deus que habita, é um Deus que age, é um Deus que manifesta, é um Deus que faz acontecer na tua vida. Para você não sofrer tanto, para você não sofrer tanto, para você experimentar. Então, em vez de vocês procurarem, não importa onde é, vão para as doutrinas que vocês têm, mas peçam a presença do Criador. Não se contentem com as linhas dos livros, dos papéis, das palestras. Não. Senhor, eu vou sentar aqui. Enquanto o Senhor não mostrar que o Senhor está aqui, eu vou ficar sentado. Porque eu vou ver quanto tempo o Senhor aguenta. Eu vou ficar ali. Não é, Jesus? E pede, dá um sinal. Um calafrio, um arrepio, um calor. Mostra para mim. Senhor, não é justo o Senhor me criar. Eu estou falando agora algo que o Pai está pedindo que eu fale para vocês. Já não estou falando mais o que eu vim falar e manifestar. O Pai está pedindo para me dizer para vocês ir para a casa de vocês com esta informação e gravado na mente de vocês. Senhor, não é justo o Senhor me criar e não deixar eu conhecer o Senhor. Como pode um Pai amoroso e justo, bom, me cria e não deixa eu conhecer o Senhor? Como o Senhor pode fazer isso? Eu sei que o Senhor não é ruim. Então, mostra para mim, Senhor, eu quero conhecê-lo, como muitas pessoas conhecem. Por que se esconder de mim? Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter amizade com o Senhor. Eu quero ouvir as palavras, os puxões de orelha, se for preciso, puxa as minhas orelhas, se tiver precisando. Mas, Senhor, não deixa eu viver uma vida e ir embora sem conhecer quem o Senhor é. Porque não é justo. Zayde, mas eu fiz isso 5 vezes. Jesus disse 70 vezes, 7 vezes cada dia. Uma boa noite, muita paz, muito amor e muita manifestação do Criador em vocês. Amém, amém, amém. E amém.